Olá, meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria e satisfação estar com você, levando tanto conhecimento, né? Cada semana que a gente escolhe, convida sempre uma pessoa especial, um grande profissional, referência na sua área, para poder trazer para você informação, tirar suas dúvidas, sempre um assunto que gera polêmica, ou realmente aí você está naquela situação, puxa, como agir diante disso, né? Quando, né, muitas vezes a gente consegue, inclusive, sanar essa tua dúvida, consegue até, inclusive, também fazer com que você dê o passo, aquele passo certeiro que você precisa, às vezes, até para o teu negócio, né, ou às vezes até para a tua questão pessoal, para a resolução de um problema, né, familiar, enfim, tantas situações, né, e vocês sabem que a gente gosta de transitar por várias áreas do conhecimento aqui. E hoje não é diferente, porque nós estamos aqui com uma grande amiga minha, inclusive, que é a Michele Marovo. Michele, seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade. Ah, imagina, seja muito bem-vinda e tenho certeza que o teu conteúdo hoje vai agregar muito, porque a gente vai falar de uma temática muito especial, né? Que é justamente consórcios, né? Sim, é um produto que vai ajudar você a realizar seu sonho e seu projeto. Exatamente, gente, porque a gente sabe que hoje em dia, né, todo mundo aí está buscando sempre, né, um planejamento, uma organização financeira, e o consórcio ele vem justamente dentro dessa linha significativa, mas a gente sempre, né, ouve falar, puxa, mas será que eu vou ser contemplado mesmo? Será que isso dá certo? Será que eu tenho segurança? Será que realmente vale a pena fazer? E hoje a Michele está aqui para nos dizer como realmente funciona, né, Michele? Isso. E para que não haja mais dúvida em relação à contratação ou não de um consórcio, não é mesmo? Com certeza vale a pena, é um ótimo produto, e você que tem um sonho e um projeto para realizar, com a Demicon é lógico que dá. E tem que ser com a Demicon também, né? Com certeza. É isso aí. Bom, gente, mas antes de nós iniciarmos aí o nosso programa, a entrevista com a Michele, vou chamar o nosso patrocinador, depois na sequência a gente já volta aqui então para começar essa conversa deliciosa sobre essa temática que nos instiga e realmente é necessária. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Estamos no ar, então, com o nosso Direito e Justiça, com o nosso primeiro bloco, e como eu falei para vocês anteriormente, aqui na chamada, hoje a gente vai falar sobre consórcios, né, pessoal? Esse que é realmente aquele planejamento, né, o que se encontra dentro de um planejamento que você pode fazer e pode trazer inúmeros benefícios, especialmente aqui quando a gente fala de aquisição patrimonial, né, e aquisição com segurança. Mas existem regras, existem normas que devem ser observadas, especialmente porque aqui nós estamos também diante da legislação consumerista, além da legislação do consórcio. Então, a proteção ao consumidor, ela é latente e ela realmente representa aqui muito para nós e, inclusive, para o nosso público, né? Então, por isso que hoje, Michele, você vem aqui para nos trazer esse assunto tão importante,
para elucidar as dúvidas, para ensinar, né? Porque eu acho que aqui também a gente parte muito de uma questão de educação mesmo, né? Exato. Porque às vezes a gente não sabe exatamente como proceder, né? A gente não trabalha, né? Muitas vezes não está na tua área, não conhece, ouve falar, ou às vezes tem uma notícia desagradável, né? Nem todo mundo trabalha da forma como deveria. Sim. Então a gente tem que desmistificar isso e realmente explicar, a partir da sua trajetória, da sua perspectiva e do seu trabalho seríssimo, como que é, né, como funciona, enfim, para que a gente consiga entender cada vez mais. Perfeito. Então, o consórcio é um grupo de pessoas onde ela tem o mesmo objetivo. Exemplo, eu quero comprar uma casa, então tem um grupo de pessoas que quer comprar casa. Tem outro grupo de pessoas que gostaria de comprar o seu veículo. Isso de forma planejada, sem pagar juros e com parcelas acessíveis. Tudo isso é regulamentado por uma lei 11.795, lei de 2008, que ela diz e ela regulamenta trazendo segurança para o cliente. Isso é muito importante, né, gente? Porque nós não estamos aqui simplesmente com algo que será feito em total descompasso com a lei ou sem nenhuma proteção jurídica. Exato. Por isso da importância da gente trazer essas temáticas que se conectam realmente com um meio jurídico, para a gente conseguir compreender melhor e até quem tiver curiosidade, inclusive, né, dá uma olhada na lei que a Michele trouxe aqui, que é a lei que vai regular, então, a atuação dos consórcios, né, em âmbito nacional, independentemente do estado em que estiver, para que haja, então, digamos assim, uma parametrização, uma organização do seu funcionamento, certo? Perfeito. Incluindo também, tem a regulamentação com o Banco Central. Ele fiscaliza e ele cuida para que tudo isso seja feito da melhor forma possível juridicamente também, trazendo segurança para o cliente. Então, você vai estar investindo na nossa empresa com o objetivo de realizar ali o seu imóvel, o seu veículo, a sua alavancagem patrimonial de forma segura. Isso é importante, né? Porque a gente sabe hoje que só aplicação em banco, muitas vezes, né, para esperar uma aplicação daquelas que, né, rendem pouco, às vezes é difícil realizar o sonho, ou às vezes esperar ter o dinheiro também demora, né? Sim. Então, muitas vezes aí você tem uma vantagem realmente de investir num consórcio, né? Com E nesse certeza. sentido, assim, Mi, quando você fala no consórcio, por exemplo, a gente sabe ali que tem possibilidades de lance, esse tipo de situação que pode trazer aí o resultado mais rapidamente para o cliente, né? Sim. E quando acontece, por exemplo, o teu cliente lá ele quer dar um lance, né? Claro, a gente vai explorar muito, né, esses assuntos aqui, mas digamos que ele dá o lance, é uma curiosidade minha, né? Como que funciona? Ele obrigatoriamente será contemplado ou não? Ele pode dar o lance, perder o lance e não ser contemplado? Ou simplesmente, olha, eu tenho aqui, eu vou dar o lance se for contemplado. Como é que é isso? Certo, ótima pergunta, Débora, e essa é a dúvida de muitas pessoas. Então, todos os clientes serão contemplados, isso é uma regra, tá? E é por isso que a gente segue a legislação, porque a própria legislação, a lei de 11.795, ela diz que todos os clientes precisam ser contemplados. Qual é o momento? Nós não sabemos, não prometemos contemplação, porém trabalhamos de uma forma inteligente, com algumas estratégias, dentro do perfil de cada cliente, a gente procura o grupo dentro do perfil dele, dentro da necessidade dele e buscamos essa contemplação. A contemplação ocorre de algumas formas. Sorteio, todo mês existe o sorteio pela Loteria Federal, então ela ocorre. Tem grupo que tem 2 contemplações, tem grupos que tem 6 contemplações, tem grupo que está contemplando 15 contemplações ao mês. São grupos de alta performance, que já é um grupo antigo. Então, a contemplação, ela vai existir para todos os clientes. Se o cliente não tem recurso, existe o lance fixo. O que seria isso? Parte da própria carta. Então, a gente utiliza parte da própria carta para ele ser contemplado. Ele precisa estar próximo ao número de sorteio para usar essa modalidade. Então, ele teve o sorteio, não foi contemplado, nós entramos com o lance fixo, se ele ficou próximo ao número de sorteio. É uma garantia? Não é uma garantia imediata, é apenas se ele ficar próximo ao número de sorteio, nessa questão do lance fixo. Lance limitado, o lance limitado tem uma parte de recurso financeiro do cliente e outra parte da própria carta. Essa unção faz ali um valor de lance onde você tem mais possibilidades.
Porque a maioria dos nossos clientes hoje, ele vem ou pelo sorteio ou pelo lance fixo. Ele não usa recurso. Nós da Demicon procuramos também não usar esse recurso do cliente. Por quê? Porque é interessante que o cliente tenha a sua reserva, tenha o seu dinheiro guardado ali, disponível para uma possível oportunidade de negócio, às vezes uma emergência. Então, o nosso objetivo é te contemplar pelo sorteio, pelo lance fixo. Mas se você falar, eu gostaria da contemplação ainda esse ano, ano que vem, nós vamos montar a melhor estratégia para você, distribuir o seu número de forma inteligente dentro do grupo, para que isso ocorra o mais rápido possível. Lembrando que o consórcio ele é planejado, é para médio, longo prazo. Temos clientes que é contemplado em menos tempo? Temos. Contemplamos 2 clientes há pouco tempo, com 26 dias. Nossa, que bom, já pensou a alegria? 26 dias de contrato apenas. Ontem eu contemplei um cliente que pagou 2 anos e 5 meses de consórcio. Quer dizer, num plano de 18 anos, contemplar o cliente em 2 anos e 5 meses é muito positivo. E tudo isso é graças a um trabalho, a um planejamento muito bem feito, que, querendo ou não, é através da consultoria Ademicon. Olha só, bom, mas também, né, a Michele, vamos contar aqui para você, né, ela é uma referência dentro do que ela faz, inclusive ela foi premiada agora recentemente, Sim. né, então ela tem um grande know-how aí, uma expertise na área do consórcio, e imagina ali a tua alegria, né, Mi? Muito, é satisfatório, né? Até o cliente ontem, ele falou assim, obrigada, Michele, por ter insistido, de ter me conscientizado sobre o consórcio. Por quê? Eu perguntei para ele ontem, você tem algum dinheiro guardado? Ele falou, não consegui juntar nenhum dinheiro dentro desses 2 anos e 5 meses. Eu só tenho o consórcio. Então, agora, ele tem mais de 68 mil reais em crédito disponível para ele usar. Então, veja bem, hoje, ele é um boleto do bem. Para aquela pessoa que quer comprar, ele quer realizar um projeto, mas também para aquele cliente que está percebendo que não consegue guardar o dinheiro, ele vai ter um boleto para pagar todo mês, então quer dizer, ele está investindo no seu futuro. E ele, consequentemente, vai poder usar isso de diversas formas. Com certeza, porque ele já tem o capital ali para ele poder fazer, né, seja lá o que for, né, Exato. trocar de carro, né, enfim, tantas coisas ali que ele pode fazer, uma viagem, Sim. né, arrumar casa, né, consertar, enfim, a gente sabe, né, que nós, né, brasileiros, vivemos aí para realizar alguma coisa, né, sempre temos alguma coisa para fazer, né. Sim, e os planos mudam, né, Débora? Hoje eu quero comprar uma casa, amanhã eu quero comprar uma casa e reformar essa casa, ou eu quero fazer um investimento. Então, a Demicon, ela proporciona isso para você. Com a carta você pode, de imóvel, por exemplo, você pode comprar, reformar, construir e quitar financiamento. Isso é muito bom. Às vezes você quer o imóvel imediato e você precisa do financiamento. Está tudo bem, a gente apoia essa dinâmica. Só que, em contrapartida, você vai precisar pensar nesse planejamento. Para quê? Para quebrar os juros desse financiamento para você. Então, veja que você não fica preso a uma ideia. Você é livre. Sim. Hoje, você entra no projeto com uma idealização e daqui a pouco você tem a possibilidade de falar, Michele, eu mudei de ideia, eu quero usar de outra forma. E está tudo bem, você vai conseguir usar esse crédito da mesma forma. Que bacana. Então, você pode alterar no início, você tem uma ideia, de repente, no meio do caminho você, não, agora não quero mais, vamos fazer de outra forma. Exato. Legal, gente, ó. Bom, a gente está aprendendo hoje aí sobre consórcios, né? Mas, gente, temos muito a falar ainda sobre este assunto. Enquanto isso, então, eu vou chamar a coluna da semana, trazendo mais informação ainda de qualidade para você que está aí, para levar realmente aí o melhor do nosso programa, né? Que a gente sempre visa este propósito, que é transformar a sua vida, te inspirar e fazer com que você aprenda cada vez mais para exercer os seus direitos e acessar a justiça da melhor maneira possível. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Sou Flávia Ferrari, professora e advogada. Hoje eu vou tratar com vocês sobre a questão do papel do advogado na OESG. Quando nós falamos ESG,
nós estamos tratando sobre a questão de governança ambiental, social e corporativa. Nessa questão, a aplicação do direito, ela é muito clara e abrangente. Em que sentido? No sentido que é fundamental que o advogado esteja presente até mesmo nas questões de conformidade das empresas. E não somente das empresas, da administração pública também, pois com as crises climáticas que nós estamos passando, estamos sentindo, né, o impacto econômico em todos os sentidos. Então, por esse motivo que o papel do advogado, ele é imprescindível nas relações da ESG, porque tem a questão do impacto econômico, a questão de novos negócios sendo realizados que precisam desse acompanhamento jurídico, essas evoluções, né? E também há questões de operações comerciais, né? Cláusulas de sustentabilidade que já são incorporadas nos contratos, até mesmo em contratos relacionados a financiamentos. Então, hoje em dia, o papel do advogado, ele acaba sendo multifacetado. E por isso que ele é de grande importância nessa assessoria. Inclusive na questão de uma assessoria preventiva e até mesmo na questão contenciosa. Então, por esse motivo que hoje faz muito importante a presença do advogado na aplicação em conformidade com a ESG. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Até a próxima. Tchau. Voltamos então aqui com a Michele Marovo, falando sobre os consórcios, né, e tirando as suas dúvidas aí sobre esse que é um meio de investimento, né, seguro inclusive, porque como ela falou no início, né, existe lei, existe toda uma regulamentação, uma fiscalização inclusive pelo Banco Central, Exato. né, que procede essa fiscalização rigorosíssima para que não haja nenhum tipo de problema, né, e além de tudo, nós sabemos que também existe o Código de Defesa do Consumidor, que está aí justamente para evitar, né, qualquer tipo de abusividade, inclusive com relação a cláusulas, né, que existem aí, Exato. que podem vir em prejuízo. A gente sabe, o direito do consumidor, ele é uma legislação única. Eu sempre até gosto de ressaltar a questão legislativa aqui, porque nosso programa é voltado justamente ao direito e à justiça. E a gente sabe que o Brasil é um país que é único nesse sentido, porque é realmente o único país que traz uma legislação voltada ao direito do consumidor. Claro que, por um lado, é triste, porque a gente precisa regular tudo, né? E, infelizmente, né? Outros países não têm, talvez pela desnecessidade de ter uma regulamentação expressa e específica neste ponto. Sim. Mas, infelizmente, aqui, pela natureza dos negócios, pela complexidade, enfim, por saber que nem todo mundo age, né, com boa fé, Sim. Nós precisamos ter a tutela do direito do consumidor, que recai também sobre as questões e negócios envolvendo consórcios. E nesse sentido, então, como que se dá no teu dia a dia, Mi, essa proteção? Você já se deparou com algum caso assim? Sim. Enfim, né, eu gostaria muito da tua experiência prática sobre esse assunto, até para a gente poder advertir, né, até porque existem empresas e empresas, né? Eu acho que isso é importante aqui para o nosso público conhecer cada vez mais e, claro, né, quando precisar, realmente, né, procurar alguém, uma consultora. Procure a pessoa que realmente vai atender com eficiência, com honestidade, com transparência. Exato. E operando dentro dos maiores rigores legais possíveis. Perfeito. Perfeito. Nós procuramos trabalhar da melhor forma possível e sendo transparente e cumprindo todas as obrigações com a legislação. Porém, sabemos da importância que o cliente tem de pesquisar primeiro com quem vai fechar. Qual é a empresa que vai cuidar do seu investimento? Ela precisa ser regulamentada pelo Banco Central, ela precisa seguir essas normas. E mais que isso, você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu tive agora recentemente uma notícia de um cliente que chegou até mim e ele perdeu 30 mil reais. Então, assim, o 30 mil reais desse pai de família era tudo que ele havia conquistado, guardado. E ele acabou perdendo porque ele entrou num golpe de um consórcio de internet.
A internet veio para nos favorecer, a tecnologia ela é maravilhosa, mas nós, como consumidores, precisamos pesquisar e tomar certos cuidados. Então, ele acabou fechando com uma empresa de internet, querendo ou não, ela não era regulamentada, não existe, ela não, na verdade, essa empresa nem existe, ele acabou perdendo esses 30 mil reais, fez um boletim de ocorrência, mas o dinheiro já foi, né? E aí ele chega diante de mim com um sonho, com um projeto, mas agora frustrado, porque ele perdeu tudo que ele havia conquistado. E aí a gente precisa recuperar a autoestima desse pai de família. E a crença também, né? Porque A ele chega crença- totalmente desacreditado de que realmente vai acontecer, né? Exato. Uhum. E é delicado isso até pra gente, porque antes de ser consultora de negócio, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que valorizo a outra pessoa, né? A gente trabalha, a gente sabe o quanto que custa. Tem empatia, né? Exatamente. Então a gente tem empatia ali por aquela família. Então a gente tem que orientar ela da forma que precisa, conscientizar, tranquilizar, trazer toda a nossa base, que é a segurança. A nossa empresa tem mais de 35 anos no mercado, então é uma empresa que já passou por pandemia, por diversos governos, diversas modalidades de inflações e situações econômicas do país e permanece firme. Independente disso, ela é independente de banco também, né? Por isso que nós não trabalhamos com juros, trabalhamos com taxa administrativa, mas o principal, somos regulamentados pelo Banco Central e somos muito bem vistos porque cumprimos com a nossa obrigação sem prometer contemplação. Exatamente, isso é o mais importante, que eu acho que é da fala da Michelle agora, é justamente você que tem interesse no consórcio, se cerque das garantias. Sim. Procure ver qual é a empresa, se é uma empresa idônea, se é uma empresa que realmente está regulamentada, né? Porque isso é muito importante, gente. O pessoal aí, golpe é o que mais existe hoje. Sim. É golpe de tudo quanto é jeito, que você possa imaginar, né? É golpe por telefone, falsos advogados que entram em contato com o cliente e o cliente sai pagando, né? Que a gente passa muito por isso no dia a dia. É golpe de, como você falou, consórcio, internet. Então, assim, internet a gente fala terra sem lei. Sim. Né? Infelizmente é por aí, né? O pessoal tá ali, você nem sabe quem é, né? Cria ali como diz, um usuário fake, uma pessoa que às vezes nem existe, uma conta, né, de um estelionatário mesmo, um número, e você que às vezes está ali na esperança, fala, puxa, agora chegou o meu momento de fazer, de investir, olha, as condições são bacanas. Primeiro, desconfie de condições, né, que assim se mostrem muito diferentes do normal. Sempre procure ver qual é a empresa, se é uma empresa que realmente está credenciada, que, né, tem realmente esse controle, essa fiscalização, enfim. E também se este consultor realmente, né, trabalha, quem é autorizado, tem a matrícula, a autorização para atuar, né? Porque a gente também tem uma responsabilidade, não somente moral, profissional ali. Então, nós, consultores da Demicon, somos autorizados, passamos por treinamentos, qualificações, passamos isso diariamente, na verdade, e a gente sabe como trabalhar e como atender o cliente da melhor forma possível. E nessa questão de internet também, eu acredito muito que poderia ser mais valorizada a questão de lojas físicas. Hoje eu entendo que a tecnologia ela trouxe uma facilidade de você estar em casa e você comprar um produto ali da sua casa, fechar um serviço, mas nós temos mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil. O meu escritório São José dos Pinhais, na Avenida das Torres, 4891. É bom até deixar bem certinho, né? Para não ter confusão. 4891, né? É o escritório referência do país inteiro. Então, nós executamos um bom trabalho e isso te traz segurança. Para você que é aqui de Curitiba, às vezes até do Paraná, tem clientes meus vindo de fora, vindo aqui me conhecer pessoalmente, conversar, sentar, tomar um café, estudar o planejamento. Afinal, esse planejamento ele é muito importante para a família. E se é importante para a família, a sua casa, o seu carro, o seu bem, é importante para nós também. Então, a loja física, ele também traz essa segurança para você. Então, com a Demicon, você pode ficar tranquilo que temos diversos atendimentos espalhados pelo Brasil, mas com certeza, nosso escritório, que é a referência do país inteiro, conseguimos te trazer essa tranquilidade. Isso é importante, porque bem ou mal, você está trabalhando ali com investimento, muitas vezes, de uma vida da pessoa, né? E como a gente fala sempre, né? Independentemente de ser
a casa, de ser o carro, de ser o dinheiro que ele está, né, justamente poupando ali através, Sim. né, de um consórcio que tem essa finalidade, Uhum. né, você está realmente mexendo com o investimento da pessoa, né? Claro, tem pessoas que já hoje em dia têm, né, expertise nisso, acabam fazendo, né, inclusive já acabam tendo essa experiência grande e usam mesmo investidores já, né? Sim. E acabam se servindo disso para movimentar os seus negócios. Mas tem pessoas que estão começando, Exato. que realmente não tem, né, aquele capital todo e começam ali a tirar o pouquinho que sobra todo mês, né, apertadinho para poder pagar aquela conta do consórcio, para Sim. poder ter lá a expectativa, né, de alcançar o seu sonho, de realizar o seu sonho, muitas vezes da casa própria. Então não é brincadeira. Você que está em casa, você que está nos assistindo, sempre, né, atenção em relação a isso, porque especialmente aqui falando de casa, né, Mi, a gente sabe que para o brasileiro isto é muito importante, Sim. né? Não estou dizendo que no resto do mundo não é, mas especialmente para nós aqui, Com certeza. né, para nossa realidade, né, culturalmente falando, nós sempre lutamos para ter a casa própria. Com certeza. Né? Todo mundo começa a trabalhar, eu quero ter minha casa, né, meu sonho. Eu sempre lembro do meu pai falando, né, meu pai sempre quando eu era novo, ele deitado, né, na casa onde ele morava com a minha tia, ele olhava para cima e falava, um dia eu vou ter minha casa. Então isso é algo muito importante, né, é algo que mexe com a gente, né, que é lutar, é trabalhar com afinco, com dificuldade muitas vezes, e a gente sabe realidades e realidades nesse país, Sim. né? Nós, infelizmente, temos aí um distanciamento, barreiras sociais, dificuldades das mais variadas, né? Uma desigualdade muito Sim. grande. Então, quando a gente para pensar que tem pessoas que realmente estão sacrificando o máximo de si para poder ter alguma coisa lá na frente, tem que pensar, isso não é brincadeira. Com certeza. Isso é sério, e você que está pensando em fazer esse investimento, falo para todo mundo aqui, para o investidor, né, mas especialmente para você, meu querido amigo e amiga que estão aí querendo começar a fazer um investimento em consórcio. Presta atenção sempre, dá uma olhada, analisa, não cai no conto do vigário não, porque eu mesma já vi várias situações aqui de pessoas que foram pagando, e no final das contas não tinham nada. Né? E daí não tem o que fazer, não tem o que fazer. A promessa era disso, daquilo, mas eu entendi que era isso, mas na verdade não era. Sim. Né? Então, senta lá com a Michelle, vai conversar, vai tomar um café com ela, marca um horário, né? Vai entender como é que funciona, né? Ela vai te explicar com todo carinho, com toda a assertividade aqui, porque ela é realmente uma profissional destacada, para que você não tenha problemas com o seu investimento, né, amiga? Isso mesmo, perfeito. A palavra certa eu acho que é conscientização, né? Isso. Quando as pessoas têm educação, quando ela tem informação, ela consegue executar, realizar o seu sonho, o seu projeto de forma tranquila e segura, que é esse o nosso objetivo. É isso aí, gente. Então, ó, nesse bloco, então, ficou aí a dica para você de não se deixar levar por pessoas que realmente não tenham a melhor intenção, para não falar outra coisa aqui. Mas, gente, enquanto isso, eu vou chamar então aí a coluna do... Quem? Tem alguém que tá mandando? Eu tenho a coluna da Vera. Da Vera, verdade, então eu vou chamar a Vera, tá bom? Então, gente, agora eu vou chamar a coluna da Vera Adib, que realmente é sensacional, ela faz um trabalho incrível falando aqui sobre... Consultoria, tipo, é mais ou menos ela é mentora de mulheres. Ah, é verdade, ela até deu entrevista pra gente, né? Você faz os cortes aí, tá? Uhum. Falando sobre mentoria para mulheres, ou seja, capacitando as mulheres para que elas possam realmente estar no mercado de trabalho, fazer o melhor, alcançar seus objetivos, enfim, ser aquela pessoa que realmente veio para ser, né? Nós mulheres hoje em dia, inclusive, né, estamos cada vez mais encorajadas, com mais vontade, sustentando famílias, criando filhos, né? Realmente conseguindo alcançar aquele lugar importante de destaque que nós merecemos. E a Vera Adib está aí para nos contar como fazer isso de uma maneira aí que realmente faça a diferença nas nossas vidas. Então vamos acompanhar o que a Vera tem para nos trazer hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, um lugar de inspiração, autoconhecimento e empreendedorismo. Tem mulher que tem tudo na vida.
tem um bom trabalho, ganha bem, tem casa, família, filhos, tem uma agenda de trabalho cheia e uma conta corrente gorda. Mas o coração dela não se sente assim tão cheio. Muito pelo contrário, é um coração que muitas vezes está vazio. E essa mulher, ela começa a se perguntar: por que eu me sinto assim? Por que a felicidade parece que é só para as outras pessoas? E hoje eu quero te contar uma coisa bem importante. A ciência fala que a felicidade não acontece porque você tem sorte, mas com o jeito que você organiza a sua vida. Por isso que o tema de hoje é organização para uma vida mais feliz, com 5 pilares que eu quero contar para você. E eu gosto também sempre de dar uma olhada nas escrituras para trazer para você. Em João fala que nós devemos nos permanecer conectados à fonte da vida, porque com isso nós nos alinhamos por dentro e não apenas pelas coisas que vivemos. Existe uma causa invisível para a infelicidade e ela é pouco percebida por nós, porque quando nós temos tudo que precisamos ou quase tudo, a gente até pensa que está tudo bem, mas o coração está ali falando que não está faltando alguma coisa. E isso acontece na nossa vida quando ela está organizada para a gente conquistar sonhos, objetivos e não para conquistar a nossa felicidade. E é nessa hora que muitos sentimentos aparecem. Muitas vezes você se sente culpada, cansada, compara a sua vida com a de outras mulheres e acha que a delas está melhor do que a sua. Você está sempre em débito com você mesma. Aquele tempo que você não tirou para as coisas que você gosta. Você faz tudo para os outros e não sobra quase nada para você. E talvez você conheça alguém que esteja vivendo isso nesse momento. Ou você já viveu isso, mas você pode superar esses sentimentos e viver com mais felicidade. Eu sou empresária, mentora, especialista em psicologia positiva e neurociência. E os cientistas estudaram sobre a felicidade e eles falam que a organização de uma vida mais feliz é uma construção de 5 pilares. E o primeiro deles são as emoções positivas. Mais tempo para a família, mais tempo para os amigos, dar aquele abraço gostoso, apertado em quem você ama. O segredo é saber dizer não para o excesso de atividades e ter tempo para o que realmente importa para você. O segundo é o propósito. Ter um propósito é saber a direção para onde você deve ir na sua vida e não ficar perdida. O terceiro, escolha os seus relacionamentos. Quantas vezes você ouviu palavras que te machucaram? Mesmo que doa, a melhor opção é limitar o tempo de convívio com essas pessoas e estar próxima de quem gosta de estar com você. Essa pessoa sim vai fazer bem para o seu coração. O quarto é parar de sobreviver e começar a viver. É preciso ter um tempo para o seu descanso, para a leitura, para os cuidados com você mesma. Se você não está na sua agenda, você não tem prioridade na sua vida. Você já parou para pensar nisso? O quinto é a conexão espiritual diária. Eu já vi mulheres mudarem completamente quando passaram a começar o dia com 10 minutinhos de silêncio, oração, meditação. A espiritualidade organiza o seu coração antes do mundo começar a bater forte nele com o excesso de compromissos. A felicidade precisa ser planejada, não apenas as suas metas. E talvez você não precise mais estudar tanto e conquistar tantas coisas. Talvez você precise apenas reorganizar o que você já tem. E como profissional, eu ajudo a mulher a organizar a sua vida para o sucesso e para a felicidade. Descobrir as forças que você tem é uma das formas de você aumentar esse seu poder, organizar prioridades, criar limites, construir com propósito. Com essa organização, a sua vida fica muito mais leve, muito mais gostosa de ser vivida. Você é mulher de sucesso, você merece muito mais. Agora eu quero te convidar para apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está nessa tela e me acompanhar no nosso próximo encontro. Você vai descobrir como eliminar os pensamentos que te prendem na ansiedade. Um beijo e eu te espero lá.
Voltamos então com o nosso terceiro bloco falando de consórcio. Mi, uma dúvida que me ocorreu aqui, né? Porque hoje a gente sabe que grande parte dos brasileiros, né, acabam contratando financiamentos imobiliários, né? Sim. Muitas vezes, até hoje tem muita modalidade de contratar imóvel na planta, comprar na planta, Uhum. daí pagam os balões, depois vai lá, financia o restante, saldo devedor, etc, né? E às vezes o imóvel demora lá 3, 4, 5 anos, dependendo da situação, né? Isso já considerando atrasos, que Uhum. são bem corriqueiros, né? E muitas vezes também já vi de não receber o imóvel, né? E vão para financiamentos, entram em financiamentos, etc. Tá, isso é um capítulo, né? Mas quando a gente fala de financiamento, né? Qual seria aí, digamos, quando a gente compara, né? Até uma comparação, né? Com o consórcio, né? Qual seria a diferença, por exemplo, entre você fazer um financiamento e você contratar com um consórcio? Perfeito. Então, o financiamento, a gente sabe que você precisa ter uma parte de entrada, uma porcentagem, 30%, 40%, às vezes, dependendo a situação, negociação que você está fazendo ali de entrada. Já começa aí, que às vezes o pai de família não tem essa entrada, né? Os juros, querendo ou não, tem um juros, ele é por inflação. O consórcio não trabalha com juros, trabalha com taxa administrativa e a nossa taxa é uma taxa imutável, desde o começo do contrato até o final do contrato. Tem outra questão que é o prazo. O prazo para uma casa, por exemplo, é 35 anos para o que você vai financiar. O consórcio são 18 anos. Então, quer dizer, fica acessível. Muitas vezes a parcela do financiamento vai acabar saindo do orçamento dependendo do perfil do cliente. No consórcio, a gente monta uma estratégia de acordo exatamente com o perfil, com a possibilidade desse pai de família, com essa mãe de família. Então, nós estudamos o perfil do cliente e fazemos algo que ele pode honrar para realizar esse projeto. O financiamento, ele pode realizar, porém, ele vai precisar descapitalizar muitas vezes, ele vai acabar pagando uma parcela um pouco maior e vai ter os juros ali. Entendi. Então, essa seria a grande diferença, digamos assim, né? Mas aí, quando a gente fala de um consórcio, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa não é contemplada, daí ela vai pagando e pagando e pagando. E se ela desistir, Mi, como que funciona? Tá. Até para a gente aproveitar e falar nesse assunto, né? Não é perdido o teu dinheiro. Você recupera 80% de tudo que você pagou. O que acontece? Primeiro, a gente nunca vai para o cancelamento já, porque a gente entende que situações podem acontecer e tem o alto e o baixo. A gente vai conversar com esse cliente, vai entender o que aconteceu e nós podemos ali fazer uma diluição. O que seria diluição? Perder um mês de pagamento, nós vamos pegar aquela parcela, por exemplo, você paga R$500 no mês, por um prazo de 220 meses. Esse R$500, nós vamos dividir ele em todos os meses restantes. Então, se falta 218 meses, esse R$500 diluiu. Então, na sua próxima parcela, você vai pagar 510, 515. A gente vai estudar exatamente e vai te passar um cálculo. Mas ele é muito pequeno, ele é quase insignificativo, porque diluiu no total do prazo. Ao contrário do financiamento, que se você não conseguir pagar um mês, aí infelizmente você vai acabar caindo assim numa situação delicada, porque vai aumentar a taxa, vai aumentar juros, e aí é capaz de você acabar perdendo até aquele compromisso que você acabou gerando. Com a gente, em nenhum momento você perde. Então, primeiro, a gente pode diluir as parcelas que estão em atraso. Você tem até 3 meses para você atrasar as parcelas. Claro que esse não é o objetivo. É o melhor cenário, né? E a gente entende isso. De qualquer forma, se ele deixar atrasar 1, 2, 3 parcelas, se houver contemplação do número dele e ele estiver inadimplente, ele não vai conseguir utilizar a carta de crédito. Ele não vai retirar o crédito. E isso é regulamento pela lei lá, 11.795. Isso está no direito também do consumidor ali, ele está ciente, porque assim, existem as obrigações do cliente e existem as obrigações da empresa. Nós cumprimos a nossa parte e é interessante que o cliente esteja ciente disso para ele também conseguir cumprir a parte dele. Mas perfeitamente entendemos que as coisas podem acontecer. Diante desse cenário, a gente vai conversar e diluir. Ou nesses 3 meses, se não houver pagamento,
automaticamente vai haver o cancelamento. Isso está regulamentado também, tá? Então, quando você fecha um contrato, isso está especificado no seu contrato, o consultor que te atende, ele deve te informar, você deve estar ciente disso, tá? Que você entra num grupo de cancelados e vai começar um novo sorteio para você reaver 80% de tudo que você pagou. Olha, isso Então, legal não é saber. perdido. Eu mesma não sabia que tinha um grupo para ser depois contemplado pelo valor que você pagou, né? E ao mesmo tempo ficou retido lá, né? Sim. Você desistiu, não sabia mesmo, olha só, informações importantes aqui, né? E um ponto importante que às vezes surge assim do cliente falava assim, mas por que eu cancelei agora e eu já não posso pegar todo o valor agora? Porque não é saudável para o grupo e não seria justo também. Né? Então, para você ter um fundo comum e você conseguir liberar contemplação para todos, a dinâmica funciona dessa forma para assegurar também aquela pessoa que está pagando certinho. Pense que poderia ser você pagando todo mês e alguém vai lá e cancela e você deixa de ser contemplado por causa disso. Então, por segurança, esse cliente que está conseguindo honrar os seus compromissos, mas também você tem o seu direito. Só que daí vai chegar o momento e tudo isso a gente esclarece na hora de fechar o contrato. Olha só, informações importantes aqui, né? Porque a gente precisa estar amparado e sendo assistido por um profissional que realmente possa nos dizer como deve ser, né? Sim. Porque eu mesma não conhecia essas informações, muito embora já tenha realmente fechado aí contratações com consórcios, né? Mas, Mi, existe um perfil específico para você contratar com consórcio ou qualquer pessoa pode fazer uma contratação? Como que funciona? O consórcio é para todos, mas claro que dentro do projeto, se for médio a longo prazo, ele se encaixa perfeitamente. Para aquele cliente que fala, eu quero agora, o agora é à vista ou financiado. Eu costumo perguntar isso para os meus clientes. Tem alguns clientes que chegam e falam, não, mas eu quero ser contemplado mês que vem. Seria um sonho todo mundo ser contemplado no primeiro mês. Isso ocorre muito até no nosso escritório, é comum diante do nosso trabalho. Mas a gente não promete a contemplação e a gente não pode criar essa expectativa no coração do cliente. A gente precisa respeitar o planejamento. Então, para você que pensa em ter sua casa, o seu carro, aquela viagem, faça agora. Se planeje agora. O quanto antes você iniciar o seu consórcio, mais rápido você vai entrar dentro da sua casa. Então, assim, o consórcio é para todos, porém o ideal é para aquelas pessoas que têm esse entendimento que vai realizar no médio e longo prazo. A gente não sabe qual é o momento que você vai ser contemplado, mas com certeza você vai ser contemplado, você vai realizar seu sonho sim. Bacana, cirurgias também, né? Cirurgia plástica, né? Serviço. Hoje você compra gado, você compra insumo, placa solar, é uma infinidade. A gente costuma falar que qualquer sonho, qualquer projeto você consegue realizar com um consórcio. Olha só que bacana, né? Então a gente não se limita mais a imóveis ou imóveis, né? A gente tem realmente um leque bem amplo aí de produtos e serviços que podem vir a ser utilizados, né? Como realmente objetivo aí de contemplação, então, né, Mi? Sim. Sem contar o valor também financeiro, né? O próprio, né, dinheiro, como você falou, teu cliente lá que foi contemplado, né, nunca tinha juntado dinheiro e de repente foi contemplado, tem agora 68 mil reais à disposição dele para poder fazer um investimento que ele queira, né? Exatamente. E aí, assim, a contratação no consórcio é interessante com um consultor. Você pode contratar pelo nosso site, porém, com o nosso site, você não vai ter um consultor te acompanhando, entregando o resultado do sorteio pela Loteria Federal, te dando o lance para você. Apesar da gente ter aplicativo e você tem todas as informações, é uma empresa totalmente transparente, porém a consultoria, ela faz total diferença justamente por isso. Ela vai estudar um grupo específico para você, dentro do seu perfil, vai estudar as possibilidades de lance e tudo isso vai antecipar a sua contemplação. Tá aí, olha lá. Nada como falar com uma profissional da área realmente destacada e premiadíssima, né, pelo fato de ser realmente essa grandiosidade de pessoa, né, de ser humano que tem empatia, que se preocupa, que realmente quer fazer o seu melhor, né, não é só trabalho, né, é muito mais do que isso, né, Mi? É você entregar
realmente um pouco de você naquilo que você faz, né? É um propósito de vida, né? Uhum. Eu sempre trabalhei, eu costumo dizer que eu nasci para servir. E hoje, graças a Deus, eu consigo servir muitas famílias. Então, é como você lembrou agora há pouco do seu pai falando que gostaria de comprar a casa própria dele. O meu pai também, eu tenho lembranças da minha infância, do meu pai falando também. Eu lembro da gente morar de aluguel e ele lutando ali com 3 filhos e conquistar a sua casa própria. Então é essa empatia e esse respeito com o dinheiro do cliente, com o sonho dele e principalmente com a expectativa dele. Nós não queremos criar expectativa, nós queremos realizar, te ajudar a realizar. Por isso a importância de uma boa comunicação, a gente sentar, conversar, alinhar o projeto e dar início a ele. Isso aí. Bom, gente, vocês viram aí, né? A gente não precisa nem falar, mas nem complementar muito a fala da Michelle aqui, porque foi perfeita, e aqui a gente vê muito do ser humano que ela é, né? Da essência dela, que realmente está muito além de um simples prestar serviços, né? Então, a prestação de serviços aqui, ela vem com muita qualidade, mas é o ser humano que fala mais alto aqui. Isso é importante, ser humano. Mas, falando nisso, vamos aqui também trazer um grande ser humano, o Dr. Ueda, da sua clínica, aí, que faz um tratamento especialíssimo, voltado aí à medicina oriental, que realmente trata do corpo, do espírito, né? Enfim, te traz realmente aí uma solução para inúmeros problemas que você tem de saúde. Você precisa conhecer cada vez mais essas técnicas, essas curas, né, e, enfim, tratamentos alternativos que hoje estão tão disponíveis e são realmente aí, e devem, na verdade, né, ser noticiados para que a gente conheça cada vez mais as possibilidades que nós temos diante de nós, além, é claro, né, da medicina que também está evoluindo cada vez mais. A gente sabe o quanto de melhoria nós tivemos nos últimos tempos, mas não dá para negar que nós temos técnicas alternativas e que podem trazer, e tratamentos, né, alternativos que podem trazer a solução para o seu problema. Por isso, nós vamos trazer o Ueda-san aí hoje. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Emmengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, tose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental Ueda, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Então, estamos aqui com o nosso último bloco do Direito e Justiça, falando com a Michelle Marolvo, e já obtivemos tantas informações importantes, Mi, né? Você com a tua boa vontade de estar aqui e trazer, né, esses fatos, né, questões até que nos remetem à legislação, né, a tudo aquilo que importa, né? E realmente, assim, o quanto é importante você se programar para fazer um consórcio e até os benefícios de aderir, de contratar, as diferenças entre consórcio, financiamento, né, vantagens, a gente já entendeu bastante aqui. Mas, assim, não dá
para ignorar o fato de que por trás de um grande consórcio, de um investimento, de um planejamento, tem que ter uma grande profissional e antes dessa profissional, um grande ser humano, né? Obrigada. Um ser humano que é empático, que se preocupa, que tem um sonho, que foi movido realmente por um objetivo, porque aqui a gente também está para inspirar pessoas, né? Nós estamos para trazer informações, mas sobretudo para transformar realidades. E com certeza, a tua realidade, por tudo que eu sei de você, porque nós somos amigas também nos bastidores, gente, né? Eu sei que você é uma pessoa guerreira, uma pessoa que luta, uma pessoa aguerrida, uma mulher que é realmente, né, vibrante, que assim, não é porque eu tô com ela na minha frente, porque eu falo dela também quando ela não tá comigo, né? Então, assim, ela é uma mulher realmente admirável, né? Uma pessoa que luta, que passou por tantas dificuldades, que tá aí hoje, né, crescendo a cada dia, e eu vibro por ver ela bem, por ver ela chegar onde ela está, porque ela merece. Ela realmente está aqui, não tá por acaso, não é um rostinho só bonito, não. É uma mulher competente, uma mulher com história, com trajetória. E por isso, Mi, que você tem esse espaço, esse palco que é seu, e por isso que você tem que estar aqui mostrando para todo mundo a grande profissional que você é. Essa grande pessoa, e como eu falei, antes da profissional, essa grande mulher. O que te trouxe aqui, Mi? Primeiro, muito obrigada. Obrigada pela tua amizade, pelo espaço. E o que me trouxe aqui são vidas. Eu nasci para servir, para transformar vidas. Eu trabalhava, a minha formação é segurança do trabalho, já trabalhei em obras, várias obras aqui de Curitiba, já ajudei na segurança de vários trabalhadores, trabalhava numa multinacional de veículo, até então que eu fui convidada para trabalhar na Demicon. E fui por 4 vezes, e recusei 4 vezes em 7 anos. Todos os meus amigos cresceram, desenvolveram, e chegou um momento que eu falei, tá na hora de fazer algo diferente, tá na hora de executar aquilo que queima o meu coração ainda mais. Aceitei a proposta, entrei na Demicon e vi que era o meu propósito servir equipe, servir pessoas, porque daí vai trabalhar com sonhos e projetos de várias famílias. E como a gente conversou já anteriormente, existiu um dia o sonho do pai da Débora, existiu um dia o sonho do pai da Michele, e hoje tem o sonho de você que está em casa e você deseja realizar, que teu coração queima por algo, e é isso que me moveu. Eu entrei na Demicon, transformou a minha vida completamente, a minha mentalidade. Eu acredito muito na educação, como eu também falei anteriormente, que a educação ela te liberta. Então o conhecimento ele é essencial, e quando eu entrei na Demicon mudou a minha mentalidade, o meu jeito de ver as coisas, e uniu o propósito de ajudar. Então hoje um pai de família que ele não tem uma condição, eu consigo auxiliar ele trazendo informação, educação e montando o planejamento certo para ele. Então isso vem muito de encontro com aquilo que queima o meu coração. Queima também por ensinar pessoas, a capacitar pessoas. Hoje eu treino não somente a parte do meu escritório ali, da nossa loja, como outras lojas também, impulsionando outros trabalhadores da minha área, outros consultores, que muitas vezes não chegou aonde gostaria de chegar e ainda está no processo, que o processo também não é fácil, como a gente costuma falar, né? Ver meu close, mas não ver o meu trabalho ali no bastidor, e ele é essencial para te trazer autoridade, capacidade, né? Então, eu fui movida a isso, realmente, a propósito, a cuidar e servir pessoas. É isso que vale, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né? Vou ser tal coisa, né? Especialmente quando a gente é pequeno, né? Ah, vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser professor, vou ser advogado, né? Enfim, e você às vezes não sabe exatamente por quê, né? Mas o propósito, eu acho que ele deve nos mover. Sim. Porque a nossa trajetória, aquilo que a gente faz, especialmente o trabalho que a gente escolhe, ele é muito importante porque a gente faz ele durante muitos anos da nossa vida e durante muito tempo do nosso dia. Sim. Então, se você não fizer ele com propósito, eu acho que isso se esvazia. Né? Então aí você vai ser alguém que vai trabalhar de forma mecânica, sem motivação, sem vontade, porque assim,
como eu falo, a gente não é hipócrita, não vai falar, eu não preciso de dinheiro. Todo Com mundo certeza. precisa, todo mundo tem seus boletos para pagar Uhum. todos os meses, né? Uhum. Mas quando você tem o boleto associado ao fato de que você faz um trabalho com um propósito, Sim, isso se torna mais leve. com certeza. E Né? até impulsiona, né? Impulsiona, exatamente, impulsiona, porque Uhum. a vida não pode ser só simplesmente vou trabalhar para pagar boleto. Sim, Você tem que ter um propósito de vida, um propósito até para você se aprimorar, se aperfeiçoar, Exato. melhorar, estudar, aprender, uhum. né? E que nem você falou, tem a tua equipe que você tem que motivar, porque você tem que mantê-los sempre Sim. ali com energia, com vontade, com disposição. Às vezes nem você tá. Não, Às vezes você acorda querendo não levantar, sim, né? Tipo, puxa, eu vou ter que fazer isso hoje. Né? E às vezes é o dia que você melhor faz as suas coisas, porque você acredita. Você vai na motivação, você fala, não, mas hoje vai ser melhor, eu vou Sim. conseguir, eu vou superar isso aqui, nessa adversidade, porque, que nem eu falo, às vezes as pessoas, elas olham para as outras, seja para você, seja para mim, né, para quem tá às vezes numa posição ali, né, apresentando um programa, tá ali andando com um carrão, tá, né, numa casa bonita, bom, mas você não sabe o bastidor daquela pessoa. Você não sabe se de repente ela não tá com problema, se ela não tá com problema familiar, as renúncias, as né? renúncias, exatamente as dificuldades que ela possa vir a ter ou que ela enfrente no seu dia a dia. Então, todo mundo tem um problema para Sim. enfrentar, né? A Uhum. vida de ninguém é perfeita, Uhum. de ninguém. Tendo dinheiro, não tendo, de ninguém. Então, Uhum. assim, claro, o dinheiro, ele ajuda. Uhum. Ele faz parte, ele te dá uma tranquilidade financeira, uma Com segurança, certeza. uma estabilidade, mas ele não é tudo. Com certeza. Né? Então a gente tem que pensar que nem sempre a pessoa ela vai estar bem. Então, esse não estar bem e mesmo assim continuar é o que nos torna melhores. E a questão, como eu falo, né, é você pegar a oportunidade e seguir, né, transformando vidas, transformando isso que você faz em propósito, em inspiração para outras pessoas, Uhum. até para mostrar que mesmo tendo problema e todo mundo tendo problema, a vida continua, Com a vida certeza. segue, né? E isso vai tornar o processo melhor, né? A trajetória, o caminho, porque você vai enfrentando as dificuldades ali no dia a dia, vai superando, vai se tornando uma pessoa cada vez mais forte, mais combativa no sentido positivo de enfrentar, vencer, né? Porque todo dia é uma batalha, é um problema, mas você supera, Sim. né? Você supera, porque, como eu falo aqui, também muito importante, eu sempre trago essas questões porque fazem parte da minha vida. Aqui eu não sou mais ou menos, eu não sou Uhum. pela metade, aqui sou eu mesmo, Débora. Eu tenho muita fé, a fé me move, né? Uhum. Eu não estou aqui por acaso. Eu sei que eu tenho um projeto aqui para mim, Com certeza. né? Deus me colocou aqui, o universo me colocou aqui para eu fazer alguma coisa. Uhum. Para eu transformar a vida de alguém. Uhum. Como eu sempre falei, pode ser uma pessoa, Sim. uma única pessoa, que eu consiga transformar, que eu consiga, com a minha convidada hoje, transformar a vida dela, Uhum. eu já fico feliz, Uhum. porque é um propósito. Uhum. Eu sempre entendo que nada na vida acontece por acaso. Sim. Nenhuma folha cai da árvore, minha falecida avó falava isso. Sim. Nenhuma folha, e é trecho bíblico, né? A gente Uhum. sabe. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. Então, quando você está num lugar, quando você está realmente executando algo, você não está ali por acaso. Sim. Então, que este fazer se aperfeiçoe na sua vida e enriqueça a vida do próximo, né? Que você possa fazer desse momento, desse dom que Deus te deu, Uhum. da comunicação, da venda, da consultoria, Sim. né? Do teu trabalho que é tão bem feito, né, Mi? Uhum. Seja, então, bênção na vida do outro. Sim. Que seja realmente uma realização. E não somente realizando da forma material ali, mas eu até quero abrir aqui a oportunidade para você que está em casa e gosta de vendas, se identifica, está procurando um propósito. Eu estou contratando, nosso escritório está contratando. Você homem, você mulher, que quer uma oportunidade, me procure. Vamos agendar um café, vamos conversar, vamos alinhar o nosso propósito e você vai ter uma oportunidade de transformar não somente a sua vida, como a vida de várias outras pessoas, assim como eu estou fazendo. Isso aí. Olha, gente, tá aí um grande chamado realmente, né, para que você seja mais um agente de transformação aí nessa área tão importante que é, né, esse trabalho que a Michelle desenvolve, né, com consórcio, sendo mais um consultor aí que, né, seja, né, tão bom quanto, né, como a gente sempre fala, né, e que você possa transformar realmente muitas vidas aí com esse trabalho, e não só a sua, né, porque a gente
a gente transforma a nossa vida também fazendo Sim, bem. muito. Porque é questão de causa e efeito. Você faz, você recebe, né? Sim, Mas, sobretudo, você transformar também a vida das outras pessoas e realmente ser essa pessoa que muda, que realmente leva essas energias, né? E traz essa possibilidade de uma melhoria de vida para alguém. Isso é realmente significativo e realmente faz bem mais para a gente do que, muito mais. né, para o outro. Então é muito bom a gente estar com o coração leve, tranquilo, sabendo que fez a nossa parte, Com né? certeza. Mas, minha amiga, então deixa os teus contatos, suas redes sociais, para que quem está nos assistindo possa te procurar. Perfeito. Meu Instagram é ademicon_Michele M. Meu telefone 419-9566-4674. E o nosso escritório fica em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres, 4891, Jardim São Pedro. É só me procurar que a gente vai conversar. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo, nas portas, tanto lá da Demicon estão abertas, quanto também a Michele vai sempre estar à disposição para atender você, para conversar, inclusive pelo WhatsApp, né? É que esse número com certeza tem Sim. o WhatsApp também, Sim. para que você tire suas dúvidas, seja para contratar, seja para trabalhar com ela lá, enfim, tantas possibilidades, né, que você possa ter, ou até conhecer um pouquinho mais também, né, do consórcio, tirar Com suas certeza. dúvidas, porque aqui, né, a gente tem um tempo limitado, não consegue falar sobre todas as questões, pode ser que você tenha alguma dúvida aí, se quiser também enviar para a gente, eu vou transmitir a Michele, mas também pode falar diretamente com ela, nesses canais de comunicação que ela deixou disponíveis aqui para todos nós. E digo para você, ela vai te atender com todo o carinho do mundo, né, porque eu, quando a conheci, foi assim, né, e a gente se conheceu, teve aí já essa sinergia, nos tornamos amigas e eu conheço ela, sei do excelente trabalho que ela faz e sei o quanto ela se esforça todos os dias para dar o melhor dela, para realmente poder entregar isso que ela faz tão bem aqui, que é referência na área. Então, só te agradeço, minha amiga, por estar conosco, por vir, aceitar o convite do programa. E sempre que quiser, volte. Você é sempre muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. E já faz parte da história do nosso programa também. Obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade de primeiro estar na tua presença, de conversar com você e ter esse bate-papo e trazer mais informação para o cliente. Ah, com certeza. E é isso. A gente fica por aqui, então, sempre desejando o melhor e eu agradecendo mais uma vez a tua presença, que é realmente, né, contagiante, né, tua alegria, tua vontade de fazer o melhor. Agradeço muito, Mi, tá? E conte sempre comigo. Obrigada. Tá bom? E eu, meu público querido, te agradeço sempre, né, pela audiência também, você que é tão importante aqui para nós, né, para isso que a gente faz, que é realmente levar o melhor, levar informação, levar aí conhecimento, te inspirar, para que você possa realmente chegar naquele lugar, né, em comum que eu sempre falo, né? De comum a gente já está cheio, a gente tem que realmente fazer a diferença na sociedade, agir de modo a realmente deixar um legado, né, para todos que te acompanham, para todos que estão com você, que torcem por você, fazer a diferença no mundo, transformar a sua vida e das pessoas com as quais você convive. Lembre-se sempre também, que eu gosto muito desse ditado, né, que nós somos aí a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então, busque sempre se cercar dos melhores, das pessoas que te querem bem, que gostam de você, que torcem por você e que caminham dentro do mesmo propósito ou que estão buscando o mesmo propósito. Fica bem, te vejo na próxima semana. Um abraço e até lá!